Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre a folha de pagamento. Vamos lá? A folha de pagamento é um documento importante dentro de uma empresa e é a segurança para o funcionário, uma vez que serve para fiscalização trabalhista e previdenciária. Quando nós estamos falando aqui de folha de pagamento, nós não podemos confundir com o contra-cheque. Aqui nós estamos falando do ponto de vista da empresa, onde ele controla a folha de pagamento de todos os funcionários. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma junção de pagamentos, de débitos, de descontos de impostos de todos os funcionários dentro do controle financeiro da empresa para que ela possa futuramente fazer o pagamento do empregado. Por isso que ela serve para fiscalização trabalhista. Esse documento deve ser fornecido pela empresa, ou seja, ela é obrigada a fornecer todas as informações de remunerações pagas, devidas e creditadas ao empregado e, inclusive, guardar isso, mesmo que seja no arquivo morto, ela precisa guardar. A legislação estabelece que deve ser discriminado neste documento o nome do funcionário, bem como seus salários, com descontos e outras informações importantes dentro desse parâmetro. Tudo aquilo que o empregado recebe, deveria receber, foi descontado, foi acrescido, tudo deve estar especificado. Não existe nenhum modelo a seguir para a elaboração da folha de pagamento. Cada empresa adota o seu. No entanto, por mais simples que ela seja, deve ser apresentada alguns elementos. Discriminação do nome dos empregados, ou seja, dos segurados. Por que segurados? Daqueles que estão segurados pela Previdência, ou segurados do ponto de vista da Previdência e empregados do ponto de vista da empresa. Indicando cargo, função ou serviço prestado. Valor bruto dos salários, valor da contribuição previdenciária descontado os salários, o valor líquido que os empregados receberão. Da folha de pagamento origina-se o recibo de pagamento que indica os dados que constarão na folha de pagamento de cada um desses empregados e o recibo é entregue ao funcionário. Vamos fazer aqui uma distinção do que é o salário bruto e do que é o salário líquido. O salário bruto é aquele que a empresa desembolsa em relação ao funcionário, sendo que o salário líquido é aquele que ele realmente recebe. Nós vamos fazer um detalhamento, alguns slides agora mais para frente, mas só para fazer essa distinção agora, para vocês conseguirem entender de uma maneira mais clara. Valor bruto dos salários é o valor considerado para a empresa como despesa total dos salários. Além dos salários, é também despesa para a empresa contribuição de previdência e FGTS. Ou seja, a empresa vai contabilizar tudo o que ela gasta com aquele funcionário. Se ela desembolsa o salário, mais salário família, mais INSS, nós vamos ter na próxima aula falando sobre o salário família, vocês vão ver que tem algumas especificações interessantes. Já tivemos uma aula anterior específica só sobre salário família e vamos ter na próxima também alguns pontos a mais. Mas INSS, FGTS, qualquer tipo de bônus, hora extra, adicional de insalubridade, também temos uma aula aqui falando sobre adicional de insalubridade e de periculosidade, tudo isso tem que ser considerado. Esse é o salário bruto do funcionário. A partir do salário bruto, se a empresa vai descontar quaisquer coisas que sejam, independente de quantidade, se o salário dele for reduzido pela metade, esse é o salário líquido. O salário bruto é tudo aquilo que sai da empresa para despesa com o funcionário. E o salário líquido é aquele que chega nas mãos do funcionário, é aquele que de fato ele recebe na conta ou na mão dele. Tudo isso tem que ser especificado dentro da folha de pagamento. Quando for fazer a folha de pagamento, ele vai especificar o que era o salário bruto, como que ele descontou, do que ele descontou e o que foi que chegou na mão do funcionário no final. Previdência Social, INSS. De acordo com a legislação atual, todo empregado assalariado, regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, está obrigado a contribuir com a Previdência Social. Não existe um funcionário assalariado que não faça esse tipo de contribuição.
Essa contribuição é descontada do empregado em folha de pagamento e varia de acordo com a faixa salarial de cada empregado e calculada mediante a aplicação de percentual sobre o salário de contribuição. Também temos uma aula mostrando somente esse percentual. Salário família é um auxílio da Previdência Social aos trabalhadores de baixa renda que possuem filhos menores de 14 anos de idade. Nós também temos uma aula específica falando só sobre o salário família e seus detalhes, inclusive o pagamento e especificações. A empresa paga esse valor ao empregado e é reembolsada pela Previdência quando efetua os recolhimentos correspondentes à folha de pagamento. Então, a empresa tem a parte do salário que ela paga, tem a parte do INSS que ela paga, tem a parte do FGTS que a empresa paga. Uma parte descontada do salário do empregado, outra parte é paga pela própria empresa. Essa parte que ela paga dela própria para o INSS e faz o depósito do FGTS, ela tem vai entrar dentro do salário bruto. Mas a parte que ela passa para o INSS pode ser descontado, ela recebe esse desconto com pagamento do salário família. Ou seja, em vez de pagar para o INSS, ela devolve para o funcionário na forma do salário família. Então, o funcionário acaba recebendo um pouco mais. Não é descontado do FGTS, por quê? Porque o FGTS é uma espécie de poupança. O FGTS volta diretamente para o funcionário assim que ele se aposenta ou quando ele vai fazer a compra da casa própria. E nós temos uma aula aqui falando sobre o FGTS, que ela é bem interessante porque ela fala que as legislações que vão fazendo exceções dependendo de cada período, né? Atualmente nós estamos numa exceção. Mas, atualmente agora em julho de 2020, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas a norma geral do FGTS é que você faz o saque do FGTS quando você aposenta, quando você é mandado embora sem justa causa e quando você quer comprar a casa própria. A regra geral é essa. Temos especificações para momentos, estão lá no nosso aula de FGTS. Mas o FGTS não tem como a empresa não pagar, porque ele é um direito do trabalhador para recolhimento do trabalhador depois. Já o INSS, pode ser que a empresa não faça esse recolhimento na forma de desconto para fazer de volta ao trabalhador o dinheiro pagando o salário família, certo? Não sei se ficou muito claro, que se vocês tiverem alguma dúvida, me mande no e-mail, no WhatsApp, me mande as perguntas, eu vou fazer alguns esclarecimentos caso vocês tenham dúvidas sobre alguns detalhes. Essas aulas, se eu não me engano, aqui 3 aulas, nós vamos ter a aula-resposta, o vídeo de resposta. Por que eu não tenho certeza da quantidade de aulas ainda? Porque, muitas vezes, surgem alguns temas que precisam ser especificados, que precisam ser destrinchados no momento em que eu recebo a pergunta. E eu resolvo fazer uma aula inteira somente sobre aquele tema, porque a pergunta é muito complicada para se responder. E aí eu acabo acrescentando um vídeo entre os vídeos que eu já estava sendo programados, para que eu tenha um vídeo especificamente só sobre um assunto que foi feita uma pergunta. Então, eu vou deixar as perguntas menores, as mais sucintas, as mais fáceis de responder, para o vídeo resposta. Caso seja uma pergunta muito complicada e muito grande, eu acrescento um vídeo inteiro só sobre esse tema antes do nosso vídeo resposta, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima aula e estou aguardando as perguntas também. Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau!